Nós estamos na série Look Out. Fala comigo, Look Out. Os jovens me disseram, pastor, look out é mais usado como cuidado, né? Mas realmente não é bem esse o ênfase, é look out. It's like maybe eu devia ter chamado de look outside, mas a ideia é look out. Olha para fora, veja aquilo que Deus tem para você fora da caixinha de onde você está. Sabe, olhe além. A semana passada nós iniciamos falando de sonhos e eu enfatizei muito visão, e em todas as pregações dessa série nós vamos enfatizar a visão, porque quem olha para fora vai ter uma visão nova. É como quem abre uma janela, olha para fora e vê algo novo que Deus tem para ele. Nós não podemos ficar dentro do quarto mofado da nossa vida, aceitando as coisas que estão do jeito que estão e achando que é só isso que Deus tem para a gente. Precisamos abrir a janela e olhar para fora e ver as tremendas coisas que Deus preparou para nós. Isso foi a ênfase da semana passada, e enfatizamos sonhos. Precisamos sonhar se queremos viver o que Deus tem para nós. Deus trabalha através dos sonhos. Deus coloca ideias brilhantes na nossa cabeça. Deus coloca coisas no nosso coração, e nós precisamos fazer a nossa parte para avançar. Na primeira semana nós falamos sobre sonhos de Deus. Hoje eu vou falar que você precisa look out, olhar para fora para você receber visão. Abrir a janela e ver que tem visão. Semana que vem eu vou falar sobre atitudes grandiosas, o que é uma mensagem que eu sei que Deus vai chacoalhar seu coração, porque a gente muitas vezes pensa que nascemos para ser medianos, simples, e uma palavrinha que as pessoas acham que é palavrão, mas não é palavrão, simplesmente quer dizer meio, que é medíocre. Quando alguém te chamar assim, seu medíocre, não está te diminuindo, está dizendo que você é médio. Você não é grandão, você não vai muito longe, mas você também não está lá embaixo. Você é medíocre, você é mediano. E Deus quer fazer conosco algo muito mais do que viver na média. Ele quer fazer atitudes grandiosas. Vai ser a semana que vem. E vamos fechar falando sobre abrir a janela, olhar para fora, look out para decisões corajosas. Porque se tem um negócio que crente tem que aprender, se quer caminhar com Jesus, você tem que tomar atitude corajosa. Lembra daquela história de Pedro, que é assim: posso ir ter sobre as águas contigo? Tem momentos na nossa vida que temos que tomar essas atitudes para experimentar os milagres de Deus. Deus gosta desses negócios assim, sabe? Eu sou corajoso, não é fazendo idiotice, besteira, tonteria, como falam os espanhóis, né? Coisas imbecis, não. Ser corajoso dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus falou com você, você não ter medo de avançar. E assim nós vamos fechar essa última semana. Mas hoje nós vamos falar sobre look out para receber visão. Fala comigo, visão. O texto base hoje é todo 2 de Reis 13. Eu estava lendo e meditando 2 de Reis 11, 12, 13, 14, e vendo o contexto de tudo isso, e é fantástico o contexto. E se você quer chegar em casa hoje e entender um pouco mais do contexto, leia pelo menos 2 de Reis 12 e 13 e 14, você vai entender bem esse contexto. Eu vou tentar te dar alguma dessas coisas enquanto a gente vai falando, mas o contexto, o contexto está em 1 de Reis, em 2 de Reis 13, de 1 a 21, que fala de todo o reinado de Jeoacás, o rei de Israel, que vai falando de tudo. Mas eu quero enfatizar um versículo para começar com vocês, que é o versículo 16 e o 17, esses dois versículos. Pegue o arco, disse ao rei de Israel quando o pegou. Eliseu pôs sua mão sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. O contexto por detrás disso é: eu estou indo para uma guerra, eu sou o rei de Israel, eu estou indo para uma guerra, eu não estou andando bem com Deus, eu estou distante de Deus, eu estou morno, eu estou meio lá, meio cá, mas antes de ir para a guerra eu quero a oração do profeta, eu quero a bênção do pai espiritual, do profeta. Então eu vou atrás desse profeta, eu chego no profeta e falo: profeta, eu estou indo para a guerra, me abençoe. E o profeta diz: abre a janela. E aí esse é o contexto. Lança, e aí ele abriu a janela e ele lançou uma flecha,
E o profeta disse: esta é a flecha da vitória sobre a Síria, que é esta batalha que você está vivendo agora, para a batalha que ele estava indo, sabe? Todas as janelas que Deus nos leva a olhar, nos leva a abrir, sabe? Deus nos faz ver algo maior do que onde estamos, melhor do que onde estamos. Deus quer que a gente olhe para fora para ir além do que a gente pode imaginar. Na minha opinião, existem 3 dias que são os 3 dias mais importantes na vida do ser humano. Primeiro é o dia do seu nascimento. Esse dia é fantástico, você celebra ele todo ano. Você faz uma festa, você conta pelo menos até chegar a um certo número. Aí as mulheres param de contar, né? Os homens também param de contar e começam, né? Eu tinha uma tia que ela fez 65 anos, uns 10 anos seguidos, assim, né? Nunca saiu desse número e tal, mas a gente celebra o dia que a gente nasceu, porque foi um dia importante. Você inaugurou no mundo, né? Se você é baiano principalmente, você não nasceu, você estreou, né? Meus amigos baianos aqui, né? Se você é mineiro, você pareceu, né? Você deu as caras, né? E aí tá, pronto. Mas o ponto final esse dia é um dia importantíssimo. Recebemos vida, é um dia importantíssimo. O segundo dia é o dia da nossa conversão. Esse dia precisa de ser celebrado, precisa de ser lembrado também. Eu te motivo a lembrar desse dia. Se você sabe, consegue lembrar. Tem gente que lembra do dia da hora, mas não lembra que dia que foi. Mas se você conseguir lembrar o calendário, se você conseguir descobrir, celebre esse dia, sabe? Faça algo especial nesse dia, porque o dia que você nasceu de novo mudou a sua eternidade. O dia que você entregou a vida para Deus, você mudou o seu endereço eterno. Tipo assim, foi o dia que o seu endereço onde era, né? Rua Quinto dos Infernos. Virou Mansão Celestial. Virou Ruas de Ouro. Virou na frente do Mar de Cristal. Sei lá, eu estou usando a alegoria de Apocalipse, mas te dizendo, é o dia que você mudou o seu endereço, para onde você vai morar muito tempo. Se o endereço aqui na terra já é importante, imagina a eternidade. Então esse dia tem que ser comemorado. E para mim, o terceiro dia, que é o dia mais importante na vida de um ser humano, é o dia que ele descobre para que ele nasceu, qual é a visão que Deus tem para ele, o que ele vai ser. Esse dia é um dia que muda a nossa história. Infelizmente, tem muita gente que passa a vida inteirinha sem ter essa experiência com Deus. Estávamos conversando ontem, durante o jantar, com amigos, e alguém disse assim para mim, mas um desses amigos disse, no meu tempo, eu com 20 anos, já estava querendo casar. Com 21 casei, com 22, todo mundo casava, todo mundo tinha filho. Agora os nossos filhos hoje, com 22, 23, 24, 25, não estão preocupados com isso. E eu disse, escuta, são gerações diferentes, são tempos diferentes. No nosso tempo, a gente chegou aqui, e a grande maioria era a primeira geração, e mesmo as pessoas que eram segunda gerações, que eram amigos nossos, filhos de portugueses, de hispanos, de argentinos, que já estavam aqui há mais tempo, segunda geração, ou alguns americanos, casava-se muito cedo, via muito mais cedo o entendimento do que eu quero para a minha vida. Eu falei, essas crianças hoje, se casar com 21 anos, com 21 e meio, estão divorciados já. Porque eles não sabem direito o que quer. Na minha época, não é que a gente não jogava videogame, a gente jogava videogame, mas às vezes eu vejo o cara que trabalha duro, que tem que acordar cedo no outro dia, sabe, fazendo maratona de videogame até 2 da manhã, e no outro dia está indo para a escola, está indo trabalhar, 3 da manhã estão lá de vez em quando, o que está acontecendo? Jogando videogame. No nosso tempo a gente falava, velho, amanhã 6 horas da manhã eu tenho que estar batendo martelo, vou jogar videogame não. E eles falam, eu também vou trabalhar amanhã, mas e daí? Mas a gente às vezes passava noitadas em outras coisas, são coisas diferentes, são tempos diferentes. Eu com 19, 20 anos, eu sabia o que eu queria ser da vida. Eu já tinha convicção com isso. Jussiara não casou com um menino que não sabia onde estava indo, o que queria. Ela já sabia que eu queria família mais do que tudo, que eu era apaixonado por criança e que eu ia ser pastor e que eu não abria mão disso. Ela já casou sabendo essas 3 coisas. Se tem uma coisa que ela não pode falar é que casou enganada.
Aliás, ela foi surpreendida até, porque quando ela casou comigo eu era fake do I, eu fui ficando melhor com os anos. Desculpa a falta de modéstia, mas é que eu olho umas fotos antigas e eu falo, meu Deus, onde que a Jussiara estava com a cabeça? Ela era linda lá atrás e continua linda hoje, mas comigo, né, eu acho que a convivência, né, houve assim, Dá licença que eu estou marcando uns pontinhos aqui com a minha esposa, tá, no meio da pregação. Faz de conta que vocês nem viram. Bom, mas enfim, o ponto-chave é, o dia que você descobre o seu chamado, eu com 19 para 20 anos, eu descobri o meu chamado, eu sabia o que eu queria, isso me segura até hoje. Porque eu não fico, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, ai o que eu vou ser? Nos piores momentos da minha vida, eu lutava, relutava, pensava plano A, B, C e D, mas não tinha, porque eu sabia o que eu queria ser da minha vida, o que Deus me chamou para ser. Ou seja, eu entendi a visão de Deus para mim. Você precisa entender que a sua vida tem um chamado, tem um propósito, e eu quero chamar isso hoje de a visão de Deus para a sua vida. Olha para fora, abre a janela e veja a visão de Deus para a sua vida. Tem gente que já viu, que sabe qual é, mas por vários motivos pensou que talvez essa visão já ficou para trás. Negocia isso hoje. Finge que não sabia. Semelhante àquele dia que você sabe que é o dia de lavar a louça, já pré-estabelecido, e você passa na frente da pia para lá e para cá e você finge que não está vendo. Tem gente que passa para lá e para cá na vida e finge que Deus não tem algo na vida dele. Finge, como se tivesse esquecido, que já teve uma visão clara do propósito e do projeto de Deus para a sua vida. Então eu quero chamar isso da visão de Deus, do propósito, do chamado. Essa é a ênfase da segunda visão dessa série. Deixa eu repetir, abrir a janela e olhar para fora para ver o quê? A visão de Deus, uma nova visão de Deus para a minha vida. Então nós vamos conversar bastante na vida e no relacionamento desse rei, ou desses reis, que eu vou citar alguns, com o profeta Eliseu. Fala comigo, Eliseu. Porque teve Elias, lembra? Elias que foi arrebatado no carro de fogo. Que Eliseu, que subiu no céu no redemoinho, melhor dizendo, mais biblicamente correto. Eliseu foi servo de Elias. Vocês estão lembrados disso? Que Eliseu falava para lá, sai para lá, enconha, me deixa quieto. Fica aqui que eu vou embora. Isso não está na sua Bíblia não? Você não leu a Bíblia segundo os textos traduzidos em Governador Valadares. Mas fica aí, encrencas, larga Deus. E ele falava, não vou tirar o olho de você, enquanto eu não ver, e sabe o que Deus, enquanto você não me abençoar, enquanto eu não ver eu receber o que eu quero. O que você quer? Eu quero a porção dobrada. Você é doido. Você quer o que Deus me deu 2 vezes? Eu quero esse nível de unção 2 vezes. Olha meu filho, você está pedindo uma coisa difícil. Se você conseguir ficar do meu lado até Deus me levar, pode ser que você receba. E ele perseguiu, ele foi atrás. Então Elias subiu, Deus levou Elias, arrebatou Elias. Eliseu, o manto caiu, ele pegou o manto, voltou, cruzou o Jordão. Quando eles estavam vindo, o Jordão estava cheio. Elias tirou a capa, xarapá, o Jordão abriu. Ele, maravilha, atravessaram de novo. Aí na volta, vem Eliseu com a capa e fala assim, será que funciona esse negócio? Pá, abriu, ele atravessou de volta e falou assim, ok, a unção de Deus está comigo. E aí esse homem de Deus, que fez coisas grandiosas, curiosidade bíblica eu posso dizer para vocês, ele pediu porção dobrada. A Bíblia narra, a gente sabe que é muito mais do que isso, mas a Bíblia narra 7 milagres fantásticos, milagres de Elias, e narra 13 de Eliseu. Faltou um para ser o dobro na vida dele. Mas espera aí que você vai ver onde aconteceu o 14º no final da mensagem. Vamos voltar aqui. Então o profeta Eliseu, ele vivia num tempo de 2 reis assim, que foram os reis, pensa nos reis horríveis, pai
e filho, reis de Israel. Nessa época o império ainda estava dividido, havia um rei em Israel, havia um rei em Judá, o império totalmente dividido. Então tinha, do lado de Israel tinha Jeocás, que era filho de Jeú, ele reinou em Judá por 17 anos. E depois Jeoás, filho de Jeocás, então tinha Jeú, veio Jeocás e depois veio Jeoás, que era o filho de Jeocás, que reinou em Judá por mais 16 anos. Pai e filho, os dois eram unha e carne, fizeram tudo ruim por 35 anos seguidos no reinado. 35 anos de rei Nico, pai e filho sendo tão ruim um quanto o outro. Os dias eram horríveis, lógico, o reino estava dividido, e aí o profeta Eliseu, vendo essa encrenca toda, adoece, vai para a cama, está quase na hora de morrer, é visitado pelo rei, que está indo para uma batalha contra a Síria. Aí é onde começa o texto que a gente está estudando. Se a gente voltar, o nosso texto básico está em 2 de Reis, capítulo 13. Se a gente voltar no versículo 2, e a gente lê junto aqui o versículo 2 e 3, diz assim, antes disso, deixa eu te dizer uma coisa, antes da gente ler isso, eu vou tratar com você 4 coisas importantes, importantíssimas, para você olhar e ver a visão de Deus na sua vida. Se você não praticar essas 4 coisas, você não vai ver o que Deus tem para a sua vida, porque a falta de praticar essas 4 coisas te impede de ver. Simples assim. A primeira é: ande em santidade diante do Senhor. Gente, parece simples, mas ande em santidade. Quando vai falar nisso, já vem os outros: ninguém é perfeito, todo mundo peca. O que é santidade, pastor? Isso é relativo, isso não é assim. Um só que... Gente, vamos cortar essa conversa fiada? Andar em santidade é você amar a Deus, você buscá-lo todos os dias, e você sabendo que aquilo que o Espírito Santo trouxe para o seu coração, que é pecado, você lutar para vencer, você lutar para avançar, você saber que você não é perfeito, mas você não vai ficar ali parado com aquele pecadozinho de estimação, e o Espírito Santo todo dia te dizendo: filho, filha, sai disso, chega, já deu, vamos avançar. Então tem gente que chega na igreja e fala assim: pastor, eu quero saber se isso é pecado, se aquilo é pecado, eu quero saber a lista de pecado nessa igreja. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, deixa de ser preguiçoso. O Espírito Santo já está falando para você o que é pecado, você sabe as coisas que você está fazendo que é pecado. Para que você precisa da igreja te dar um livrinho de regra de pecado? Você sabe ou não sabe? Me responde. Eu sei. Quando eu erro e eu entristeço o coração de Deus, eu sei na hora. Tem alguém aqui que entende o que eu estou falando? A gente sabe na hora. Mas eu quero saber se a minha igreja acha que é pecado. Interessa o que a igreja, o que o famosão da internet, o que aquele bambambam vai falar sobre essa área? O que interessa é o que o Espírito Santo está falando no seu coração. É o que Deus está te levando a dizer assim: olha, você está pecando. Pastor, mas eu estou cometendo esse pecado aqui que o Espírito Santo não está falando nada no meu coração. É porque sua mente já está cauterizada. Se o pecado você está cometendo, ele é na Bíblia, claramente, e você faz dizendo que não tem nada a ver, meu irmão, nasça de novo ou trate de acender o fogo da sua fé. Reconheça que você nunca foi crente, entregue sua vida para Jesus e nasça de novo, ou reconheça que você se afastou dele e peça perdão, porque a Bíblia também fala da mente cauterizada, que já nada mais importa. A Bíblia chama de pecado, mas eu não sinto. Mas peraí, está claro, não, tem coisa que é interpretativa, tem coisa que não é. Posso citar uma? Assistir novela é pecado? Não sei, você me diz. Algumas coisas você está assistindo, às vezes você está assistindo, tem algumas pessoas que já falaram: Deus falou para mim, para! Porque você está enchendo sua cabeça de ideia que não serve. E tem gente que fala assim: eu não acho nada. Pastor, o que você acha? Eu falei assim: eu acho que Jesus não escreveu aqui se é pecado ou se não é, então o que eu acho? Não estou achando nada. O que Deus está falando para você? Tem coisas que para um é. Eu não vou entrar nisso. A ideia, se eu puder explicar isso para você, se você puder entender isso, nunca
Nunca foi responsabilidade da igreja ficar ditando regrinhas, fazer como os judeus fizeram. Tem a Torá, e aí tinha a lei, um outro livro com... Esqueci a quantidade, a minha mente não vai, talvez o Rafa lembra. Quantas eram as regras, Rafa? 633 parece. 633. Os judeus leram a Torá e eles fizeram um livrinho de 633, se é esse o número que eu não me lembro, a gente está aqui de cabeça, né? Não pode fazer. Por exemplo, não trabalhe no sábado. Interpretaram os rabinos: não pode arrastar a cadeira no sábado, porque se arrastar, levantou poeira, isso é serviço. Então a cadeira tem que ficar onde está. Juntamente com isso disseram: não pode cuspir no sábado, porque quem cospe no chão faz lama, a lama faz barro, é trabalho fazer o barro. Então no sábado, engole o cuspe. Não é responsabilidade da igreja fazer isso. O cristianismo não caia nessa. O Espírito Santo está ministrando no seu coração que é pecado dia após dia. E eu posso ser sincero com você: se você ouvir o Espírito Santo, o critério dele na sua vida vai ser maior do que qualquer pastor pode te dar, do que qualquer igreja pode te dar. Porque as igrejas dão o critério da aparência, o Espírito Santo está dando o critério do coração. Vocês estão entendendo? Aí eu fiz o que é certo, aí vem o Espírito Santo e fala assim: mas o seu coração está ó. Aí você fala: puxa, é verdade, não basta só fazer, tem que fazer com o coração que o Espírito Santo exige. Então a primeira coisa, anda em santidade diante de Deus. E fez o que, versículo 2 e 3, e fez o que o Senhor reprovava, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebade, levava Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sobre o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Jeocás fez o que o Senhor reprovava. Líderes cristãos se desviam facilmente, devagarzinho. Eu já disse, eu repito, você sabe exatamente o que Deus está reprovando na sua vida. Você pode fazer de bobo para mim, para a sua família, para quem você quiser, até para você mesmo, mas você sabe o que Deus está reprovando na sua vida. Só que os cristãos vão facilmente, sutilmente ignorando isso. Fique ligado para não cair no pecado dos outros, viu, meu irmão? Fulano fez e olha, fulano está bem. Você já sabe o final da vida do fulano? Mas veja como é que vive a irmã fulana de tal, e veja o que Deus está fazendo na vida dela. Você sabe como é que vai a família desenvolver, como é que vai desenvolver as gerações? Você sabe o que vai causar essa relevância que o irmão ou a irmã fulana estão dando em coisas sérias? O que isso vai gerar, você sabe? Não, você não sabe. Então não vai nessa não, sabe? Pare de se espelhar em pessoas só porque elas têm algo, vivem bem, são pessoas muito legais, são pessoas que têm certas coisas que você gostaria de ter, seja elas materiais ou não. Não se espelhe nessas pessoas e diz: mas eles estão frios, gélidos, distantes, não querem saber de Deus. Então Deus também abençoa. Gente, o cristianismo é muito mais do que isso. Deixa eu te dizer uma coisa: seja sábio. Quem vive distante de Deus pode te ensinar algumas coisas, mas não serve para você copiar o estilo de vida deles. Porque Deus vai pautar todas as áreas da vida dessa pessoa. Se falta Deus, essa pessoa pode ter caráter, integridade, mas na hora que a corda aperta, Deus não é o que está pautando. Então não imite quem não põe Deus em primeiro lugar na vida dele. Você pode aprender com pessoas, lógico. Você pode tirar o que é bom. Sabe que Deus é Pai e Deus quer mais nos ensinar como viver bem e como ser bem. Eu vou falar uma coisa aqui agora, você que está online, desliga não sai do canal não. Você que está aqui, não arruma desculpa para beber água não, deixa eu desenrolar o meu pensamento. Deus está mais interessado em te ensinar, em mudar o seu caráter, do que em te abençoar.
Porque quando Ele muda o seu caráter, Ele está abençoando você para o resto da vida. E tem gente que ignora isso e acha que Deus é o Deus que prospera, é o Deus que abençoa. Tem pessoas que só conhecem um lado do Evangelho, que é favor, bondade, misericórdia, graça e perdão. E o que é fora disso é lei. O que é fora disso não presta. Não, peraí. Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus trabalha para nos moldar. Ananias e Safira foi depois da cruz, tá? Só para te dizer uma coisa, foi depois da graça. Graças a Deus que Deus ensinou aquela lição naquele momento que era necessário. E ficou ali gravado. E graças a Deus que isso não acontece mais. Obrigado, Senhor. E falo isso com toda seriedade no meu coração. Tem tantas coisas que a gente vai lendo ali, que é depois. Deus quer mais tratar com a gente, nos ensinar algo, para que a gente seja melhor, e sendo melhor, vá mais longe na nossa fé, abençoe mais pessoas, do que aumentar a nossa conta bancária. Não é que Deus não quer aumentar a sua conta bancária, não é que Deus não quer te prosperar, não é que Deus não quer te abençoar. Tudo isso Deus quer fazer, mas não é a prioridade dele. Você acha que eu, como pai, a minha prioridade é que meus filhos sejam ricos? Se você que está me ouvindo, pai, se a sua prioridade é quanto de dinheiro seu filho está na conta, você perdeu a noção do que é ser pai. Porque isso é a terceira, quarta, quinta, senão a 10ª preocupação que a gente tem que ter. Nossa preocupação é sobre a integridade dele, o caráter dele, o quanto ele ama a Deus, nós cristãos, ensiná-los sobre Jesus. Se a gente dá para eles Jesus e integridade, ensina para eles a caminhar reto diante de Deus, não tem herança maior que a gente pode deixar para os nossos filhos. Prosperidade, favor, graça, bondade vem sobre todo mundo, mesmo quem está lá no mundão hoje, que não quer nem saber de igreja, que está falando mal de nós nesse momento. A graça está estendida a eles, o favor está estendido a eles, o perdão está estendido a eles, a misericórdia está estendida a eles, mas quando você anda diante de Deus, você experimenta essas coisas num outro nível. É um nível novo, é algo diferente, porque Deus não apenas pode te dar algo, Deus pode te tratar para que você faça algo com o que Deus te deu. E é isso que Deus quer. Deus não quer te dar algo, Deus quer que você faça algo. Por isso que Ele te dá algo. Aí Deus te dá algo e você se interte com algo e esquece de Deus. Como dizia o pastor Caipira: meu irmão, eu não vou orar mais para vocês ganhar sítio de Deus. Eu estou orando para os irmãozinhos prosperar, aí vocês prosperam, vocês compram um sítiozinho, aí vocês somem da igreja, nunca mais vem no culto domingo, porque vai para o sítio fazer churrasco. E o pastor do interior, revoltado, falou: eu vou repreender esse espírito de sítio. Porque a gente se interte com o que Deus deu e esquece de Deus. Prosperidade e favor, a abundante. Você quer experimentar a totalidade disso? Eu disse, isso está disponível a todos. Mas você quer experimentar a totalidade disso, a bondade, o favor, aquilo que Deus tem para você? Anda diante de Deus. Eu estou gastando um pouco mais de tempo nesse primeiro ponto. Jeocás seguiu os pecados de Reboão. A história dos reis de Israel estão cheias das citações de pecados de Reboão. Eu nem vou falar disso aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Gerações passam. Anos depois, um rei que não tem nada a ver com Jeroboão, Deus vira e fala assim: seguiu nos caminhos do seu pai Jeroboão. Da mesma forma que quando fazem algo bom, diz: seguiu nos caminhos de Davi, né? Do seu pai Davi, mesmo não sendo da descendência. Jeroboão se tornou a referência
do pecado. Agora, quase 3.000 anos depois desse reinado que a gente está lendo aqui, a gente ainda fala dele. E a gente tem lições importantes para aprender. A falta de fé de Jeroboão levou a cometer uma série de pecados. Só você ler 1 de Reis 12. Gasta um tempo em casa, do versículo 25 até o final. Você vai entender isso. A gente encontra ali 4 inovações que esse rei introduziu. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, ele mudou os símbolos das religiões. Ele mudou os símbolos da religião dos israelitas. Mudou o símbolo. A adoração verdadeira envolvia o quê? Arca da aliança, altar do holocausto, templo em Jerusalém. Sabe o que ele fez? Ele falou, vamos construir bezerro de ouro, um altar em Dan e um altar em Betel. E sabe o que? Ele tinha até um apoio histórico. Lembra lá atrás, quando isso aconteceu? O primeiro sumo sacerdote de Israel também fez um bezerro de ouro lá em Êxodos 32. Lembra que Moisés subiu quando desceu, tinha um bezerro de ouro? Ele tinha, mas eu tenho assim um apoio histórico para isso que eu estou falando. Precedentes históricos sem aprovação divina não pode guiar o nosso caminho hoje. Mas fulano fez, eu já vi. Segundo, ele mudou o local de adoração a Deus. Quando Deus mandou o povo adorar, Deus chamou o povo para um local exclusivo, Jerusalém. Deus escolheu e ali Salomão construiu o templo. O que Jeroboão fez? Vamos mudar o local da adoração para Betel. O nome Betel significa o quê? Cara, ele tem todo o apoio, significa casa de Deus. Ali Jacó encontrou com Deus, Gênesis 28 nos conta. O próprio Abraão, 2 gerações antes, sacrificou, antes de Jacó, sacrificou ao Senhor em Betel. Então eu tenho apoio histórico. Olha, Deus já aceitou isso. O fato de Deus ter aceito uma coisa numa época da sua vida, ou na vida de alguém, não é prova de que Ele aceitará a mesma coisa em outra época, tá? Deus trabalha por etapas e com gerações conosco e com percepções, igual a gente faz com os nossos filhos. O sacerdócio ele mudou. A lei foi dada por Moisés, foi clara. Os sacerdotes tinham que ser levitas, descendentes da tribo de Levi. Ele falou assim: quem tem dinheiro para sacrificar a Deus, pode vir e virar levita. Você tem bezerro? Você tem dinheiro? Venha. Quem tem boi, gado, vem trabalhar. Quem quer doar, vem trabalhar. Vamos promover você por causa do dinheiro que você tem. Engraçado como os anos passam, e as coisas não mudam muito, às vezes, parece que as coisas estão tudo meio assim, A gente olha o mundo cristão hoje e vê uma baderna. Mas enfim, não é essa a ênfase dessa mensagem. Mas quem tivesse dinheiro para fazer o sacrifício que o rei pediu, podia ser pastor, podia ser sacerdote, podia estar diante do altar. E por último ele mudou as datas da festa, e eu nem vou entrar nisso. Tem coisa que Deus nos chama e diz, isso é importante, a gente quer celebrar outras coisas. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que é importante estar todos os domingos reunido com meus irmãos. Não sejam como aqueles que faltam. E tem gente que está nem aí para isso. Mas tem tempo para outras reuniões. Mas não tem tempo para estar na igreja todo domingo. Por quê? Porque eu estou cansado. Mas se for para jogar o meu futebolzinho, eu estou joinha. Se for para fazer isso, aquilo outro, eu estou joinha. Pastor, você está bravo hoje? Não estou. Eu estou querendo abrir a sua mente, que santidade é andar diante de Deus, buscando agradá-lo com aquilo que Ele está falando no nosso coração. Com aquilo que Ele está nos levando. Não fica voltando nas práticas do passado. Versículo 4 e 6. 4, 5, 6 diz que enquanto Jeocás buscou o favor do Senhor e este ouviu, ele viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, eles escaparam do poder da Síria, e assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia deixado. Eles seguiram muito tempo. Sabe, abre a janela, deixa o pecado de seus pais para trás. Gente, já não tem gente errando o suficiente na sua família? Precisa de seguir errando junto? É só a gente olhar para a nossa família, já não tem gente que está carregando as coisas ruins que a família tem. Já tem gente com excelência fazendo isso, não tem não? Então vamos quebrar isso na nossa vida. Ai. Não sei nem o que eu vou fazer agora, mas
Deixa eu te falar uma coisa, avance deixando para trás, vive em santidade. Ponto número 2, receba e viva a sua paternidade espiritual. E eu não vou gastar muito tempo nisso, eu só vou ler esse versículo, que é o versículo 14, que ele chega e diz: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Assim chegou o rei, iníquo, frio, morno, diante do profeta. Meu pai, mesma coisa que você vê o profeta Eliseu falando para Elias. Meu pai, você vê algo comum na escola de profetas isso acontecendo. Você vê algo comum no Velho Testamento, no Novo Testamento também, essa questão de meu filho na fé. Sabe, eu gerei você, você é um filho na fé. Você vê Timóteo, Tito, tudo recebendo de Paulo esse tratamento. Então, sobre paternidade espiritual, eu só quero te dizer uma coisa, tá? Preste atenção nisso. A coisa que o diabo mais quer fazer é quebrar o valor de pai na sua vida. Hoje eu conversava com uma das minhas filhas e a gente conversava sobre isso. O seu maior ataque é magnificar todos os erros do seu pai. Sabe por quê? Porque uma relação rompida com o seu pai terrestre afeta o seu relacionamento com o Pai Celestial. Quanto mais Satanás puder trabalhar que a sua mãe é fantástica e o seu pai não vale nada no seu coração, mais ele bagunça o seu relacionamento com Deus Pai. Não tenho tempo para entrar nisso, mas se você olhar as culturas antigas, a maioria delas, elas promovem a deusa maior de todas, mãe. É uma mulher. Justamente por isso, para te afastar de entender a função de ter um pai. Então, pais, por favor, aprenda a ser pai, leia livro, compra livro, converse com gente que você acha que é bom pai, faça curso que você puder, mas seja um pai, sabe? Você não vai ser perfeito, mas seja um bom pai. E filhos, entenda isso. Mantenha esse relacionamento saudável com seus pais. Agora eu vou transferir isso para a igreja. Sabe aquela coisa fresca de seita? Ah, meu pai espiritual, meu pai, ô pai, benção pai, não sei o que pai. Sabe essas besteiras? Anula isso, não é isso que eu estou falando. Mas tudo que o diabo quer é fazer você colocar as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida, com paternidade espiritual sobre você. Tudo que o diabo quer é que você desça essas pessoas para um nível que eles são abaixo de você em algum nível, ou igual a você, meus amiguinhos. E você perde esse negócio de paternidade espiritual. Eu não estou falando dessa coisa exagerada. Eu estou falando de você entender que a anulação da imagem paterna, sabe, ela atrapalha, mesmo na paternidade espiritual, o seu caminhar com Deus. Nós podemos ter um pai, 10 pais, 100, 10 mil pais ruins, não tira o valor do pai. Nós podemos ter pastores que foram horríveis pais espirituais, milhares deles, não tira o valor de você entender a oportunidade, o lugar do seu pai espiritual, do seu líder de célula, de um irmão na igreja que te gerou na fé, de alguém que sustenta. Você encontra isso no corpo local, você encontra isso dentro da igreja. Se você não encontrar a satisfação de Deus da paternidade, você só poderá oferecer escassez da orfandade a outras pessoas. É uma luta eterna. Orfandade, paternidade. Você tem paternidade espiritual? Ou a sua liderança que Deus colocou sobre você, sabe? Valorize isso. Você já viu aquelas coisas de expectativa versus a realidade, né? Aí o cara faz um curso na internet de como atrair mulheres. Aí o curso diz que ele tem que desenvolver músculos. Aí o curso diz para ele que quando ele desenvolver músculos, ele fica todo trincado. As mulheres vão olhar para ele e falar: Aí ele vai para a academia, desenvolve músculo e tal. 1 ano, 2 anos depois ele está fortão. Ele não recebe um elogio feminino. É só os amigos machos que chegam para ele e falam assim: cara, você tá ó. Uau, gostei.
Provoquei o Timothy essa semana com essa. Expectativa, realidade. Eu vou ver na internet como é que faz isso. Aí eu chego e vou fazer. Sai completamente diferente. Tem gente vendo na internet como viver a fé cristã. E aí está vivendo uma coisa muito diferente do que é cristianismo. Porque não tem paternidade. Pensa nisso. Terceiro ponto. Eu também vou falar muito rápido. Mantenha uma visão apaixonada. Fala comigo, apaixonado. Eu não tenho muito tempo para te falar desse rei, mas o versículo 18 diz que em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Ele já tinha aberto a janela, lançado uma flecha e ouviu: essa é a flecha da sua vitória. E o rei fala assim: golpeia o chão. Mas ele para na metade do caminho. Jeoás, que é o rei, ele tinha a estratégia, ele tinha o instrumento, ele tinha a janela aberta, ele tinha o comando, ele tinha a aljava, ele tinha o arco, ele tinha as flechas. A aljava é a bolsa onde se guarda as flechas. Sabe o que faltou? Faltou paixão. Ele viveu o cristianismo de qualquer maneira, sem ser apaixonado. Ele vivia a vida dele com Deus sem ser apaixonado. Faz um estudinho na vida desse rei, que você vai ver a raiva que Eliseu tinha desse rei. Porque esse rei não era tão ruim, mas também não confrontou o que era ruim. Ele ficava meio lá, meio cá. Sabe? Um pezinho aqui, um pezinho ali. Assim eu agrado todo mundo. Eu sou amigo de todo mundo. Quem agrada todo mundo, meu irmão, não agrada a ninguém. Muito menos a Deus. Você precisa decidir quem você quer agradar na sua vida. E ele não desobedecia, ele apenas não obedecia completamente. Dá para entender isso? Não, eu não estou deixando de fazer, mas eu vou fazer da minha maneira, do jeito que eu acho que eu posso administrar isso aqui. Bom, 90% de água não enche um copo não, tá? O copo enche quando chega no 100. Deixa eu te falar uma coisa. O que adianta você ter um Deus se não obedecer? O que adianta você ter pastores que você não escuta a voz deles como se fosse palavra de Deus para a sua vida? O que adianta você ter líderes que toda semana param e ministram para você e você não dá valor à voz espiritual deles? Essa igreja não tem pinguim de geladeira, tem pastores que querem dar a voz de Deus para a sua vida. Nós não estamos preocupados em, distrair um auditório. Nós estamos preocupados que você viva o melhor de Deus, que você tenha um encontro verdadeiro com Deus. Então entenda essa paternidade e olhe além dos defeitos do pastor Hildo, Watson, Micheline, Jussiara, Rafael, Daiane, qualquer pastor que eu pulei que eu não citei o nome, Denise, qualquer pastor que subir aqui, olhe além dos defeitos dele e valorize a paternidade, a boca dele sendo boca de Deus para a sua vida. Por que isso é importante? Porque é assim que vai vir a visão de Deus para você. É ouvindo através dos líderes que Deus tem colocado sobre a sua vida. É valorizando. Mas eles são imperfeitos. Você queria o quê, filho? Você queria ter anjo pregando para você? Desculpa, mas você não merece, porque Deus não deixou. Nem eu, nem você. Se tivesse uma igreja com anjo perfeito pregando, eu era membro, estava nela. Mas Deus falou: você não merece não, Marcelo. Você vai ser ovelha de pastor imperfeito. E Deus falou a mesma coisa para vocês. E vocês se lascaram, que Deus ainda deu eu para vocês ainda. Todos nós temos nossas imperfeições. E nós vamos precisar de paixão. E o quarto ponto para terminar: valorize e honre as pessoas de Deus. Eu vou repetir, mas eu preciso pôr uma ênfase nisso aqui. Você pode repetir comigo assim, só o de Deus. Na hora que chegar na hora, valorize e honre as pessoas de Deus na sua vida. Para de pôr em autoestima quem não traz nada de Deus para você. Valoriza as pessoas que Deus está te cercando, que está querendo te trazer para perto dele. Que quando você está andando com ele, você fala: cara, eu preciso ser mais crente. Que quando você tem uma convivência com essa pessoa, você fala assim: uau, sabe o que? Eu preciso estar mais perto.
Porque essas pessoas podem até não estar fazendo nada, mas a presença dessas pessoas na sua vida causam milagres. Eu vou terminar lendo um texto para você que eu acho o máximo. Lembra que eu falei que Eliseu só fez 13? Pois é, 13 milagres e Elias registrados nas escrituras. Não sabia, ficou muito mais do que isso, mas ficou registrado assim, Deus quis assim. Ele fez 13, mas não era porção dobrada. Amor, tinha que ter 14, né? Que bom se fosse 14. Daria uma pregação boa a gente falar isso. Aí o que acontece? Versículo 20 e 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. E certa vez, alguns israelitas sepultavam um homem. Viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Não respeitavam. O profeta morreu, joga aí o túmulo dele e tal. Vem o inimigo, joga no túmulo do profeta. Não havia um senso de respeitar, de valorizar aquilo. Sabe o que aconteceu? O cadáver bateu nos ossos de Eliseu e saiu vivo lá de dentro. Foi o 14º milagre. Emendou os 14. Se eu fosse pregar sobre Eliseu, o tema seria o defunto que fazia milagre. Essa pregação é boa, hein? O defunto que ressuscitou morto. Mas eu quero pregar hoje sobre você ter visão. Jeoás teve a chance, teve a janela aberta, teve a aljava diante dele, teve a ordem do homem de Deus, tinha a chance de fazer o que fez. O rei olhou para ele, o profeta disse: lança, ele lançou. O profeta disse: agora vai, pega essa aljava, lança no chão. Se uma seta era a vitória daquela derrota, eu quero derrotar todas. Só que ele jogou só 3 vezes, o profeta cirou com ele, o pau quebrou, o profeta falou para ele: você é um rei, carça frouxa. Por isso você lançou só 3 flechas, você vai ganhar só 3 vezes, e depois você vai ser dominado pela Síria. E foi exatamente, a Bíblia diz isso, e foi exatamente o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Deixa eu te dizer uma coisa. Por deixar a flecha na aljava, por guardar o que Deus deu para ele, por não ser apaixonado com a janela que ele abriu, jogou uma lança para fora e ele viu a visão do profeta dizendo: essa vitória você já ganhou. Por não abrir os seus olhos, a flecha da vitória da vida dele ficou guardado. Quero terminar te perguntando: até quando você vai deixar guardado a flecha que Deus mandou você jogar para a sua vitória espiritual, para a chamada que Deus tem na sua vida, para a visão de Deus na sua vida? Quantas vezes Deus está abrindo essa janela diante de você e falando: olha para fora, olha para fora. Quantas vezes Deus vai ter que falar isso e você fica esperando um momento qualquer, algo acontecer e a sua aljava cheia, e Deus falando: dá para você jogar essas aljavas, dá para você andar em santidade, dá para você honrar a paternidade espiritual, dá para você ser apaixonado no que você faz, dá para você valorizar as pessoas de Deus que eu te cerco, que eu coloco ao redor de você, dá para você começar a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Abre a janela, veja a visão de Deus que Deus tem para a sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh Deus, Pai, perdoa-nos, Senhor, quantas vezes a nossa aljava fica guardada, cheia, flechas enferrujando, janelas abertas, Senhor, ordens proféticas, e a gente levando a coisa do banho-maria, Senhor, a gente não tomando a sério o caminhar contigo, a gente não honrando paternidade espiritual, a gente não aprendendo com quem só bota para cuidar da gente, a gente discutindo, comprando briga com quem só botou para ajudar a gente, Deus. Pai, quantas vezes a gente não valoriza aquilo que o Senhor fez na nossa vida, não valoriza a paixão do Senhor na cruz, e a gente vive esse evangelho tão morto, sem intensidade nenhuma.
Pai, perdoa-nos, Senhor, nós te pedimos nessa noite, perdoa-nos. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a valorizar homens e mulheres que o Senhor tem colocado do nosso lado, que o Senhor tem nos tantas vezes usado a boca deles para que a gente possa avançar. Dá-nos uma visão correta, Senhor. Ajuda hoje a abrir a janela e ver a visão, o propósito daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus falou com você, eu não sei o que Deus está falando no seu coração, mas a minha oração é que Deus te desafiasse a não viver aquém daquilo que você sabe que Ele tem para você, que de alguma maneira você já sentiu, ou que Ele está falando com você nessa noite.